Leitura 172, Salmos, 76 a 80, Projeto 365, 21 de junho de 2023. Salmos 76. Este salmo louva a Deus por seu imenso poder. Provavelmente foi escrito para celebrar a derrota do exército de Senaqueribe, depois de ter invadido Judá. Como a cólera pode redundar em louvor a Deus? A hostilidade a Deus e a seu povo dá a ele a oportunidade de realizar grandes atos. Por exemplo, o faraó se recusou a libertar os escravos hebreus e permitiu que Deus operasse poderosos milagres a favor de seu povo. Deus vira a mesa sobre os malfeitores, a tolice daqueles que o negam ou se rebelam contra ele é usada para a glória do Senhor. A ira de Deus expressa no julgamento é motivo de louvor para aqueles que foram salvos. Salmo 77. Asaf clamou a Deus, pedindo-lhe coragem durante um momento de profunda angústia, causada pela dúvida. O salmista disse: clamei a Deus com a minha voz. Mas nos versículos 13 a 20, os verbos não estão na primeira pessoa. Depois que Asaf apresentou seus pedidos a Deus, seu foco mudou, ele deixou de pensar em si e passou a adorar a Deus: Tu és o Deus que fezes maravilhas. Somente após colocar de lado suas dúvidas a respeito da santidade e do cuidado de Deus para com ele, Asaf pôde ficar livre da angústia. Quando oramos a Deus, mudamos o nosso foco para Ele. A lembrança dos milagres e da fidelidade de Deus sustentaram Israel em suas dificuldades. Os israelitas sabiam que Deus era capaz e digno de toda confiança. Quando você encontrar novas provações, lembre-se de como Deus tem sido bom com você, isto fortalecerá a sua fé. Essa declaração se refere à divisão milagrosa do Mar Vermelho. Este grande acontecimento foi mencionado muitas vezes no Antigo Testamento. A história deste incrível milagre foi passada de geração a geração, para lembrar aos israelitas o poder, a proteção e o amor de Deus. Salmo 78. Os israelitas se rebelaram e não foram fiéis a Deus. Esqueceram-se dos milagres que ele havia realizado e puseram-no à prova, fazendo exigências. Mentiram a Deus tentando lisonjeá-lo, e continuaram a afastar-se dele mesmo depois de o Senhor realizar grandes obras a favor da nação. Isto está registrado na Bíblia para que não cometamos os mesmos erros. Em 1 Coríntios 10, 5 a 12, vemos que Paulo usou essa clássica história da infidelidade de Israel para advertir os primeiros cristãos a serem fiéis. Deus ordenou que as histórias de seus atos poderosos na história de Israel e suas leis fossem passadas de pais para filhos. Isto mostra o propósito e a importância da educação religiosa, ajudar cada geração a obedecer a Deus e estabelecer sua esperança nele. É importante ensinar as crianças, a fim de que não repitam os mesmos erros dos seus antepassados. O que você está fazendo para transmitir a história da obra de Deus para a próxima geração? Da época de Moisés até a de Saul, Efraim foi a tribo mais proeminente de Israel. O tabernáculo foi instalado em seu território. Não existe registro bíblico de que soldados efraimitas tenham abandonado alguma batalha, então provavelmente essa citação no Salmo é uma alusão ao fracasso de Efraim, por não ser uma forte liderança durante aqueles anos. Quando Davi se tornou rei, a tribo de Judá ganhou proeminência. Por causa da fé e da obediência de Davi, Deus escolheu Jerusalém, em Judá, para ser o lugar do novo templo, e rejeitou Efraim. Isto causou tensão entre as duas tribos. Este salmo pode ter sido escrito em virtude de tal tensão, a fim de demonstrar uma vez mais o motivo de Deus ter escolhido Judá. Deus trabalha através daqueles que lhe são fiéis. Embora Davi estivesse no trono quando este salmo foi escrito, ele era chamado de pastor, não de rei. O pastoreio, uma profissão comum naquela época, era um trabalho de alta responsabilidade. Os rebanhos dependiam completamente dos pastores para ter direção, provisão e proteção. Davi passou sua juventude como pastor. Este foi o treinamento para as responsabilidades futuras que Deus lhe havia reservado. Quando estava pronto, Deus o promoveu de pastor de ovelhas a pastor de Israel, o povo santo.
Não ignore a sua situação presente nem a considere com irresponsabilidade, ela pode ser o treinamento de Deus para o seu futuro. Salmo 79. De acordo com o Antigo Testamento, a ira e o julgamento de Deus frequentemente recaíam sobre nações inteiras, por causa dos pecados das pessoas naquelas nações. Aqui Asaf apelou para o julgamento contra os reinos que se recusavam a reconhecer a autoridade de Deus. Ironicamente, Judá, a nação de Asaf, estava sendo julgada por Deus pelo mesmo motivo. Os judeus haviam jurado submissão a Deus, mas o estavam rejeitando. Isto tornou o julgamento ainda pior. No final, a glória de Deus será evidente para todas as pessoas, mas, enquanto isso, devemos suportar o sofrimento com paciência e permitir que Deus fortaleça o nosso caráter através dele. Por razões que não conhecemos, Deus permite que ímpios ridicularizem os crentes. Devemos estar preparados para a crítica, o escárnio e as observações indelicadas, porque Deus não permite mais peso do que suportamos. Salmo 80. Querubins são anjos poderosos. Por 3 vezes, o escritor solicita: faça-nos voltar, ó Deus. Antes de Deus fazer com que nos acheguemos a Ele, devemos afastar-nos do pecado. O arrependimento envolve uma atitude de humilhação, antes que nos aproximemos de Deus para receber o perdão. Quando nós voltamos ao Senhor, Ele nos ajuda a enxergar a nós mesmos ou aos nossos pecados com mais clareza. Então, devemos repetir o processo de arrependimento. Somente assim poderemos ser restabelecidos à comunhão com Deus.